A Câmara dos Deputados deu início nesta semana às comemorações pelos 200 anos de sua história. Veja agora na reportagem de Nora Lapertosa. Começaram nesta semana as celebrações de 200 anos da Câmara dos Deputados, que serão completados no dia 6 de maio do ano que vem. A programação resgata momentos marcantes da Casa Legislativa e valoriza documentos reconhecidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A Câmara dos Deputados inicia uma série de atividades com o fim de difundir a reflexão sobre os seus 200 anos de história. Esta é, afinal, a Casa do Povo. A história da Câmara dos Deputados é a história do povo brasileiro, de suas ambições e de suas conquistas. É a história da representação política e da democracia. Todos fazemos parte dessa história. Não só os deputados e as deputadas, não só os servidores da Casa. Todos, todo cidadão, por meio não só do voto, mas de todas as formas de participação política, ajuda a construir a história desta instituição. A Casa atravessou momentos decisivos da história nacional. Foi criada ainda no período imperial, participou da consolidação da República, enfrentou períodos de instabilidade, ditaduras e golpes e esteve no centro da redemocratização. Ao longo desses 200 anos, a Câmara dos Deputados foi palco de discussões sobre a formulação das constituições brasileiras, defesa de direitos civis e sociais e elaboração de políticas públicas que moldaram o país. Fundada em 1826, a Câmara nasceu 2 anos após a dissolução da primeira Assembleia Constituinte, convocada por Dom Pedro I para elaborar a Constituição do Império. A Constituinte foi encerrada em meio a conflitos entre o imperador e os representantes, mas seu legado ajudou a moldar a Carta de 1824, que instituiu a monarquia constitucional no Brasil. Entre os destaques da celebração estão documentos históricos da primeira Assembleia Constituinte, de 1823, que ajudam a compreender os debates e conflitos políticos que marcaram o nascimento do Parlamento brasileiro. Também ganhou espaço o legado de Berta Lutz, deputada federal eleita em 1834 e referência na luta pelos direitos das mulheres, cujo acervo reúne discursos, projetos e registros de sua atuação em defesa da igualdade de gênero e do sufrágio feminino. É um acervo delicioso, riquíssimo, que a sociedade precisa conhecer e o Centro de Documentação da Câmara dos Deputados está à disposição para receber as pessoas, para fazer visitas guiadas. Nós estamos digitalizando todo esse acervo, recuperando muita coisa que foi deteriorada ao longo dos anos, quando não se tinha o tratamento adequado. Hoje nós damos o tratamento adequado de temperatura, umidade, que faz com que haja uma preservação desse acervo, mas no passado não foi feito isso, então muita coisa precisa ser restaurada. Nós restauramos, digitalizamos e disponibilizamos à sociedade, mas também convidamos a todos para virem pessoalmente conhecer a riqueza desse acervo. Celebrar a história da Câmara, a gente olhar para o passado, olhar o que foi construído e fazer uma reflexão para o futuro. Esse é o nosso propósito nesses 200 anos, nessa celebração. A história do país, ela passa por aqui todos os dias. De alguma forma, a nossa vida, a vida de todos os brasileiros, ela é impactada por essa história. E a gente quer trazer a reflexão, o que aconteceu nesses 200 anos, qual foi a importância, a relevância da Câmara nesse período e como a gente olha para frente agora. Como os parlamentares de hoje olham para frente e nós deixamos uma história, nós deixamos um pensamento a ser construído para as próximas gerações. Hoje, com 513 deputados federais eleitos pelo voto proporcional, a Câmara exerce papel central na elaboração das leis e na fiscalização dos atos do Executivo. Ainda assim, a representação no Parlamento enfrenta desafios importantes. Apesar
Apesar das mulheres serem mais da metade da população brasileira e do eleitorado, elas ocupam menos de 20% das cadeiras da casa. Essa subrepresentação feminina reflete um déficit histórico na ocupação de espaços de poder e é um dos temas em debate durante o bicentenário. Se nós somarmos todas as legislaturas até os dias de hoje, nós não chegaremos ao número de 513 mulheres. Esse é um grande desafio. Ao longo desses 200 anos, somando todas essas legislações, a gente sequer ultrapassaria o número de 350 mulheres legislando. Mas elas que estiveram aqui presentes abriram caminho para que pessoas como eu também pudessem estar aqui. A sociedade não atingiu essa paridade de direitos não só formalmente iguais, mas materialmente iguais. A Câmara dos Deputados Federais, assim como as instituições governamentais, público e privadas, elas são reflexos da sociedade. Ainda temos uma ausência de mulheres em situações estratégicas, uma ausência de mulheres representando a parcela da população. Então ainda temos que caminhar muito quando falamos em igualdade material entre homens e mulheres e principalmente na representatividade. Essa celebração dos 200 anos da Câmara dos Deputados é uma oportunidade de refletir sobre os avanços da democracia representativa, os desafios da diversidade e da inclusão na política e os caminhos para aproximar ainda mais o parlamento da sociedade. O Brasil tem um dos parlamentos mais antigos do mundo e, como tal, ele instituiu, a democracia no Brasil. E nos dias atuais nós temos muito que aprender com os personagens do passado que muito lutaram para poder adquirir liberdades importantes, liberdades que estão esculpidas na nossa Constituição e que nós devemos preservá-las com toda a nossa força. A programação do Bicentenário vai até 2026 e inclui exposições, publicações, sessões solenes e eventos culturais. Todos os documentos do acervo histórico podem ser acessados através do site disponível na sua tela.